Boa noite, amigos, que estamos para mais um vídeo aqui no canal do Marcelo, seu canal de notícias e informações do Flamengo para você. Rapaziada, o Flamengo aí se movimentou no mercado, né? Até que enfim começou a aparecer as contratações aí, a mando do Sampaoli, né? E o Flamengo anunciou hoje a contratação de Luiz Araújo. Luiz Araújo é um meio atacante que atua ali pelo lado direito, né? Ele é canhoto, atua pelo lado direito, muito bom jogador. Já digo para vocês que foi uma excelente contratação. O Flamengo não carece de um jogador ali nessa área do campo, né? Só tem o Everton Ribeiro ali, porque o Marinho não deu certo, o Matheus França não rende bem ali, porque o Matheus França é um meio atacante, né? Grudado lá no centroavante. É uma posição que o Flamengo estava precisando muito. É o jogador driblador, drible em velocidade. Um jogador que também ele tem um drible parado. Drible parado é aquele drible que você está parado, o defensor está na sua frente e você consegue driblar, né? Ele lembra, com esse drible que ele tem, ele lembra muito o Felipe, aquele jogador que foi do Vasco, jogou no Flamengo também. Um drible que ele tinha, que ninguém pegava, todo mundo sabia que ele ia driblar para o lado esquerdo, mas ninguém pegava essa bola dele. Joga em velocidade também. Ele é uma revelação do São Paulo, né? Ele começou em 2016, 2017, saiu muito novo daqui. Ele foi treinado pelo Rogério Ceni. Eu lembro muito bem desse jogador. Ele fez uma partida que chamou a atenção dos europeus, né? Principalmente do Lille, né? Da França, que ele foi contratado. E ele fez um partidaço contra o Santos, foi 3-1, ele fez 2 gols, arrebentou com o jogo, eu lembro bem dessa partida. Ele foi contratado pelo Lille da França. O Lille da França que também já tinha contratado o Thiago Maia, que está no Flamengo, que era do Santos, né? E ele foi muito bem lá, os dois foram muito bem lá, porque o Lille, na temporada 2020-2021, foi campeão francês. O Lille só tinha sido 3 vezes campeão francês na sua história, né? Não ganhava não sei quantos anos, acho que 16, 17 anos, e ganhou esse campeonato francês em cima do Paris Saint-Germain, que já tinha o Neymar, já tinha o Mbappé de lá, né? O Di Maria, o ataque era Di Maria, Mbappé e Neymar. O Lille se sagrou campeão. O Sampaoli treinava já o Olympique de Marseille, ficou em 5º lugar nesse ano, nessa temporada, e conheceu o Luiz Adriano nesse campeonato francês, né? Essa é uma indicação do Sampaoli. O Sampaoli indicou ele. Ele estava jogando no Atlanta da MLS dos Estados Unidos, né? E falando assim de mercado, né? De nível de país no futebol, os Estados Unidos não está na excelência do futebol mundial, né? Mas ele foi uma opção de carreira, né, do seu empresário, porque ele tinha um contrato que terminava, culpa do empresário, no meio, um pouco depois do fim da temporada do meio de ano, tipo em setembro. Lá a janela termina junho, julho, são os 2 meses de negociação, de transferência internacional. E ele ficou encostado lá no Lille e se transferiu para os Estados Unidos. Ninguém quis ele na França, porque já tinha fechado a janela. E ele acabou indo para os Estados Unidos. Lá foi os Estados Unidos, é um nível inferior, né? Futebol mundial, mas competitivo, ele foi muito bem lá. E inclusive tem um vídeo rolando no YouTube, né? Ele o Thiago Maia e o Thiago Mendes, né? Um volante também que o Flamengo há um tempo atrás queria, estava louco para contratar ele, não conseguiu, né? Os 3 eram do Lille, né? Nessa época. E tem um vídeo, os 3 comemorando o Flamengo campeão brasileiro de 2020, com o Rogério Ceni. Enfim, eu achei uma excelente contratação, né? E vai preencher ali junto com o Everton Ribeiro, nosso lado direito ali, né? Mas ele com a qualidade e um estilo diferente do Everton Ribeiro, né? Ele é mais agudo, mais veloz, né? Mas sabe jogar como meia também. Ele lembra muito o Arthur, que o Flamengo estava querendo, que era do Bragantino, que o Palmeiras contratou, que o Flamengo deu mole. E ele lembra muito o Arthur, mas eu ainda prefiro mais esse Luiz Araújo, ele é mais driblador que o Arthur. E achei uma excelente contratação para o Flamengo. E o bom também, né? E que é o fim da era Marinho do Flamengo, né? O bom que a gente economiza com a negociação do Marinho. O Flamengo não vai renovar o contrato com o Marinho não deu certo, apesar da vontade dele, da raça, né? Dele ser flamenguista, para dele Flamengo doente.
vê que ele entra com vontade, mas é muito pouco. O futebol dele é muito pouco. Ele, com vários treinadores, a gente tentou adaptar ele ao estilo do Flamengo, que é o estilo mais técnico, de reter a bola, de mais toque de bola, de mais posse de bola também. E o Marinho é mais agudo, né? Aquele atacante que pega a bola, vai para cima do atacante, puxa para a direita, bate para a esquerda. Só isso é muito pouco para o Flamengo. Enfim, com a saída do Marinho, chega o Luiz Araújo, né? Então é o fim da era Marinho no Flamengo, né? Economiza com um e gasta com o outro. Ótimo. Opção do Flamengo. Excelente contratação. Gente, tem uma notícia também sobre algumas renovações que estão para acontecer, né? O meu Rodrigo Caio, que ainda não foi procurado pela diretoria, o contrato dele agora termina no final do ano, mas agora no meio do ano, com 6 meses antes do contrato terminar, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O Flamengo não procurou, né? Tem alguns clubes interessados nele, o São Paulo, o Grêmio, né? O Dorival pediu a contratação dele, o Renato também, né? 2 ex-treinadores do Flamengo, né? E é possível saída aí se o Flamengo não renovar com ele. O problema, gente, se o Flamengo não renovar com ele, vai precisar de outro zagueiro, né? Aí é mais uma nova contratação que a gente vai ter que fazer, entendeu? E no meu ver, assim, para mim, não é de imediato que a gente precisa. O que a gente precisa de imediato é um lateral esquerdo e outro lateral direito urgente. Urgente. O Ayrton Lucas, vocês estão vendo, ele vai ser a 13ª partida seguida se ele atuar contra o Corinthians, e deve atuar, porque o Felipe Luiz não tem condições de atuar os 90 minutos. Vai atuar com o decorrer da partida, o Felipe Luiz deve entrar para ganhar ritmo de jogo. E precisa urgente, que a gente não pode contar só com o Ayrton Lucas, que o Felipe Luiz, a qualquer momento, né, gente, sofre muito com as lesões musculares, a qualquer momento sempre está desfalcando o Flamengo, né? E na lateral direita, que o Mateuzinho só volta lá para julho, agosto, né? E sabe lá como vai voltar, né? E o Mateuzinho também, gente, com muita raça, aquela dedicação, garoto que chegou novo do Flamengo, ele veio do Londrina, né? E na minha opinião também não tem condições de jogar no Flamengo, Mateuzinho, né? E só o Varela ali para essa posição, e o Wesley também está muito novo também, é muita cobrança em cima do garoto. Ele pulou etapas, ele é sub-19, ele foi sub-20, né? Tem 19 anos, ele pulou etapas para estar no profissional do Flamengo, ajudando o Flamengo, e a carga muito grande em cima do garoto, né? E nesse jogo mesmo contra o Fluminense agora, que a gente amassou o Fluminense, faltou um lateral direito ali bom ali pra gente, para fazer aquelas jogadas ali. O rendimento do Everton Ribeiro caiu muito com a saída do Rodinei. Eu achei também que foi tratada com muita displicência, né? Não foi tratada com muita visão de jogo, né? O que o Rodinei poderia render pra gente, que do meio para frente ele é muito bom jogador, ele construía muito boas jogadas, ele é driblador, ele sabe cruzar bem. Vários cruzamentos deles, várias jogadas dele ajudou a gente a ser campeão da Copa do Brasil, a ser campeão da Libertadores. Davi Luiz deu a dura dele, ele melhorou bem, ficou mais atento. Agora, na defesa, numa linha de 4, ele defensivamente ele é muito ruim, gente. Ele falha toda hora, deu para ver. Então eu achei uma fraca análise, né? Uma falta de análise tática ali da renovação do Rodinei, que saiu de graça, poderia até agora, inclusive no campo, né, que ele se dava muito bem ali com o Everton Ribeiro, e está historicamente, né, tá gravado na história do Flamengo, o jogador do gol na conquista da Libertadores, que ele faz aquela jogadinha com o Everton Ribeiro ali, que o Everton Ribeiro cruza para o Gabigol fazer o gol do título, né? Então são 2 contratações que para mim seria prioridade o Flamengo, né? Inclusive o Flamengo está de olho mais um volante, que é o Pablo Roberto do Remo, né? Ele é um volante que eu vi uma partida dele assim rápido, nos melhores momentos, contra o Corinthians na Copa do Brasil, né? Que o Remo ganhou a primeira partida do Corinthians lá, mas depois foi eliminado em Itaquera, em São Paulo, né? E ele se apresentou muito bem, eu vi o compacto dessas 2 partidas na época. É um jogador muito técnico, habilidoso, joga com a cabeça em pé, alto, forte. E o Sampaoli gostou e está tentando a contratação dele por empréstimo, né? Agora, em relação à preparação ao jogo com o Corinthians, já domingo às 4 horas no Maracanã, Pedro treinou hoje fez a transição, né? Ele já havia treinado ontem, mas hoje fez uma transição com o Davi Luiz, já estão treinando no campo, né? Devagarzinho, com a bola, né? E treinamento com bola.
E o Davi Luiz não, mas o Pedro tem algumas chances de entrar no segundo tempo com a contrapartida do Corinthians, né, de ser relacionado. E eu esperaria mais um pouco, tá? Porque o Pedro ele é forte fisicamente, tive informações que ele está bem fisicamente, apesar da lesão, não teve nenhuma perda de massa muscular, alguma coisa que tenha que possa ele acusar algum desgaste se entrar os 90 minutos, se não atuar alguma minutagem nessa do jogo contra o Corinthians. Eu deixaria ele para o jogo da Libertadores, né, contra o Chile, contra o Nublense do Chile, pela Libertadores no meio da semana, né? Eu guardaria o Pedro, que ele é muito importante, fez falta no Fla-Flu, todo jogo está fazendo gol, média dele é de 26 jogos, 24 gols, fazendo média parecida do Cano. O Cano está um pouquinho, acho que o Cano tem 2 jogos a mais, 3 jogos a mais e um gol a mais. E é isso aí. Amanhã os jogadores voltaram hoje, né? Tiveram folga ontem, voltaram hoje para treinar. E sobre o treinamento, foi um treinamento tático, né? Mais físico, mais físico hoje, né? Ele treinou mais a parte física para treinar um coletivo amanhã. E no sábado também outro tá pronto, e domingo de manhã ele sempre aqui no Rio de Janeiro, nas partidas que são aqui no Rio de Janeiro, ele treina no campo também e depois vai pro Maracanã. Então até lá temos amanhã, sexta-feira, dia de treinamento, temos sábado mais um dia de treinamento e domingo mais uma pronta para a partida, né? Então muita água vai rolar aí, muita coisa vai rolar. Vamos ver sobre o Bruno Henrique também, ele ainda não tem condições de enfrentar o Corinthians, né? Mas vamos ver no decorrer desses dias aí como eles vão se apresentar para essa partida de domingo contra o Corinthians, já que é muito importante para a gente. Na tabela, essa vitória vai ser muito boa para a gente, porque o Fluminense e o Botafogo se enfrentam sábado no Maracanã. O líder é o Botafogo, segundo o Palmeiras, terceiro o Fluminense, né? Uma grande chance de empate. O Flamengo tem 9 pontos, Botafogo 15, Fluminense 13, Palmeiras 14, né? E o Palmeiras enfrenta o Santos na Vila, quer dizer, os 3 primeiros colocados, Fluminense e Botafogo, se enfrentam. O Palmeiras pega um clássico com o Santos, que esses times estão à nossa frente. O Atlético Mineiro também está à nossa frente e pega o Curitiba fora. Tem o Atlético Paranaense também que joga fora, que está à nossa frente. O Cruzeiro é o único que está à nossa frente, que tem um jogo fácil, teoricamente fácil, que é no Mineirão contra o Cuiabá. Dependendo dos resultados, com a vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro pode terminar a rodada como líder. E essa vitória do Flamengo vai ser muito importante, vai colocar a gente a poucos pontos, né, dos líderes do campeonato. O Cruzeiro acho que tem 13, vai para 16. Se o Botafogo empatar, vamos dizer assim, que o Fluminense vai 16. O Flamengo pula para 12. Vamos dizer que o Santos arruma um empatezinho, vence o Palmeiras lá na Vila. A gente fica a 2 pontos deles, do Palmeiras. E de pouquinho em pouquinho vamos chegando neles com essa vitória aí em cima do Corinthians, muito importante. O desafio dessa partida, gente, é como vai ser a postura do Flamengo. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir manter essa postura agressiva que a gente teve, né? Que lembrou o Flamengo de 2019, nossos bons momentos de posse de bola, um time em cima do adversário, atacando a saída de bola do adversário, atacando o jogador que sai com a bola no campo do adversário, perde a bola, retoma a bola rapidamente, esmagando o adversário, né? Como eu falei, nessa partida faltou as boas atuações de nossos meias, né? Nossos meias armadores, né? O Everton Ribeiro e Arrascaeta, muito mal os dois, né? Esperamos que eles estejam melhores, né, nessa partida contra o Corinthians, né? E o desafio é esse, vamos ver se a gente mantém essa postura de esmagar o adversário lá, né? Firme e aguentar os 90 minutos fisicamente, né? Correndo o jogo todo como correndo como o Fluminense, né? Esse é o desafio, vamos ver se a gente vai estar bem preparado fisicamente pela primeira vez ao ano, né? E fazendo isso, vamos pegar o Corinthians que está em crise lá, né? O Corinthians pegou, gente, Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, o que passa na cabeça da diretoria de contratar Vanderlei Luxemburgo, cara, um profissional que não tem mais condição nenhuma de ser treinador de um time profissional, completamente ultrapassado. As entrevistas deles são completamente fora da realidade. Diz que o futebol não mudou nada desde que ele era treinador.
enfim, desmerecendo os outros treinadores. Enfim, é uma piada e é bem feito para eles que perderam tempo atrás a cortina de fumaça que foi o Vitor Pereira, né, se preocupando em ver o Vitor Pereira se dar mal aqui no Flamengo, né? Tudo ficou uma maravilha lá quando o Vitor Pereira saiu, o ambiente está bom, e agora? Como é que está lá a situação lá? Vamos ver agora aí se a gente consegue emplacar uma vitória aí, né? Enfim, jogando bem, impondo o nosso ritmo, no ritmo que São Paulo quer, e que a toda a torcida e eu queremos, né? Vocês também, queremos ver nosso Flamengo de volta, como nessa partida com o Fluminense, só que com a vitória e com muitos gols. Então é isso aí, rapaziada. Eu volto aí a qualquer momento com mais notícias do Flamengo, né? E quero dedicar esse vídeo aqui aos dirigentes do Flamengo, aí, pessoal do futebol aí, de base, para ficar de olho aí no Rafael. Rafael é um goleador, centroavante nato, garoto muito bom de bola, tá bom? Joga no futsal lá do Araruama, entendeu? Faz gol de tudo que é jeito, de canhota, de direita, excelente armador, bom jogador. Eu vou tentar, com os contatos que eu tenho, ver se eu consigo um teste para ele fazer um teste num grande clube aqui, se vocês também puderem divulgar. Rafael, tá bom? Um abraço aqui para você, Rafael. Mete gol aí e fala aqui comigo aqui no canal que eu vou estar te dando total apoio para você, tá bom? Esse vídeo aqui eu vou deixar um beijão para a Mirilene, que está sempre aqui no canal. Um beijão para você, Mirilene. Para Tamires, para o Fernando, para o Maurinho, para o Fábio do Vidigal Social, Marquinho, Dudu Randinelli, toda a rapaziada aí do canal, Família 13, tá bom? Qualquer momento eu volto aí. Um grande abraço para vocês, uma boa noite. Até mais.